da Covid teve 76 reviravoltas, Succession da HBO voltou, o primeiro episódio foi ótimo. E aí eu quero saber se vocês têm dúvidas relacionadas à pontuação da última aula, ou a estrutura das redações, né? Que a gente já conversou um pouco, teve aula do Chico sobre a FUVEST, lembram? Então vão resgatando aí da memória essas coisas. E aí, a última aula foi mais técnica, hoje eu queria fazer uma coisa mais prática, fazendo questões com vocês. A primeira a gente faz junto, aí as outras duas eu quero que vocês pensem aí, e a gente conversa sobre. E um pouco a redação da FUVEST, vamos falar sobre ela. Aí a gente pode também, eu vou falar um pouquinho de ortografia, para a gente ajustar algumas coisas de acentuação, coesão e coerência, que é importante, é uma das competências ali do Enem, mas em todas as redações isso vai ser avaliado, né? E, por último, a gente vai ler uma redação da FUVEST, entre aspas, exemplar, né? Algo do que eles esperam, tá? Sei que vocês já fizeram, inclusive a gente está terminando de corrigir as do simulado do Enem ainda, tá? Então, eu já corrigi, para quem eu precisava corrigir, eu já enviei, né, mais ou menos. E aí a gente está se organizando, então, a Marcela, o Carlos, né? Então, estaremos enviando os resultados para quem não recebeu ainda, a do Enem, em breve, tá? E aí a da FUVEST, então, como foi até essa semana, a partir da semana que vem a gente começa a corrigir. Mas tirem as dúvidas já, tá? Aproveitem, se quiserem, enfim, mostrar alguma outra redação também, manda aí. Então, vamos lá apresentar, deixa eu ver. Maria Clara, você quer tirar sua dúvida da redação da FUVEST já? Não? Tudo bem também, sem problema. Ou se quiser mandar no chat também. Ok. Daria para fazer um resumão rápido de como... me mudei, não tem problema, Flora. Quando você se sentir à vontade, quando você puder mandar, tá bom? O prazo é sempre assim, ó, mirem no prazo, e aí aqui dá tempo de fazer um pouquinho depois, né? Na hora da prova tem que ser lá ao vivo, mas enfim. Daria para fazer um resumão rápido de como é? A da FUVEST, eu acho que o principal é você pensar em reflexões abrangentes e filosóficas. Porque lembra que no Enem você tem que resolver um problema? O Enem é uma questão um pouco mais voltada para a sociedade brasileira contemporânea. Então, é tipo assim, um problema que a gente tem agora, né? O consumismo infantil, a violência contra a mulher. Enfim, temas que estão sendo discutidos agora no nosso país. Em todos os lugares, mas no nosso país tem essa sensação de ser acentuado, né? De ser mais problematizado. E aí na FUVEST você traz questões mais existenciais. Então as últimas, lembra? Era o mundo contemporâneo está fora da ordem. E aí perceba que é o mundo todo. Então você pode falar da situação geopolítica, você pode falar enfim, é um tema, perceba como é amplo, né? Pode trazer uma reflexão mais sociológica também, mais histórica. Por que é o mundo contemporâneo que está fora da ordem? O que veio acontecendo nos últimos tempos, né? Então, assinalar algumas questões principais de história, enfim, história recente, né? Terrorismo, talvez. A situação atual dos países africanos, as guerras que alguns deles têm entre si, por exemplo, o caso do Sudão, o caso a gente pode pensar na geopolítica dos Estados Unidos, né? Essa alteração de quem está no poder. No nosso caso, no Brasil, é quase espelhado, né? O que os Estados Unidos têm feito. Então, vão resgatando essas questões contemporâneas para trazer reflexões mais filosóficas, tá? Mas a gente vai ler a redação da FUVEST, acho que vai ficar mais claro lá. Então, aí, quando a gente chegar nisso, você me lembra e aí eu retomo essa dúvida. Mas, então, reflexões mais abrangentes. E, para conclusão, você vai fazer uma síntese, naquele sentido tese, antítese, síntese, né, da dialética. Então, vai pensando em como introduzir esse problema, falar assim, o mundo contemporâneo está fora da ordem, mas eu não vou conseguir falar de tudo, né? A gente precisa particularizar, trazer algum aspecto, trazer algum argumento. A gente vai argumentar depois, lembrando da estrutura dissertativa, e aí, na conclusão, você retoma isso, dizendo por que essa reflexão importa, né?
Por que é importante a gente perceber que talvez as coisas estejam mais desestabilizadas agora? Está fora da ordem mesmo? O que é estar fora da ordem? Né? É muito relativo. E aí trazer, então, referências de séries, filmes, músicas também é sempre muito válido. E pensar em que contribuição que você está dando para a sociedade com essa reflexão, certo? Que é algo bem, bem acadêmico mesmo, né? É o que a FUVEST, enfim, valoriza mais, tá? Não sei se ficou claro, acho que eu viajei um pouquinho, mas basicamente é isso, já eu retomo. Certo, então, começando aqui, primeiro, a organização da aula, como eu já comentei. Então, revisar a pontuação, tirem as dúvidas. Eu sei que tem sempre algumas coisas mais complicadinhas, tipo vírgula, hífen, né? Ajustes finais a respeito de ortografia é porque em algumas redações que a gente corrigiu, tem alguns problemas de acentuação que a gente pode conversar juntos para vocês tirarem dúvida e para a gente ver também o que funciona melhor. Então, estou lembrando aqui de algumas minhas, por exemplo, e são erros frequentes, tá? Não se preocupem, é algo que é difícil para todo mundo. Quando a gente tem palavras semelhantes, mas que o acento altera, né? Se elas são substantivo, adjetivo, enfim, como esta e o está, sabe? Então, o estar, do verbo estar, precisa do acento agudo no A. E aí vai marcar necessariamente uma oração, né? Porque ele é o verbo. E o esta, se você fala esta semana, enfim, este ano, né? Nesta década, aí você vai usar sem o acento. Outro caso, o fórmula, né? Que às vezes se escreve formula. Em fórmula, o substantivo fórmula tem acento. Formular, o verbo formular, né? Não, porque aí vai ser paroxítona, né? Formula, certo? Aí não tem acento. Esse tipo de coisa que eu quero que a gente reflita, tá? Certo. E aí a apresentação das ideias de coesão e coerência que vão ser importantes para a vida, eu acho. Então, para passar no vestibular também. Mas aí depois vocês passarem, aí é que, nossa senhora, vai ter muita coisa para escrever. Então é importante se concentrar ali, deixar esse texto fluido, né? A gente vê depois. Tá, então a primeira questão, eu vou ler com vocês, a gente faz junto. Mandem o que vocês acham, a alternativa que vocês acham no chat. Pensem nesse caso, é o uso inadequado, cuidado com a pegadinha, leiam com carinho, tá? E aí, então, vamos retomar a discussão sobre vírgula, certo? Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. A vírgula aí, o que ela está fazendo? Vocês lembram? Separando, certo? Separando duas orações. Boa, Maria Clara. Gente, só tô falando com a Maria Clara, vocês estão aí, estão voltando no intervalo, eu sei, eu também estava tomando café até agora, relaxa. Ah, o Cauã, e duas ideias também, isso mesmo, beleza. Então, duas ideias por quê? Duas orações, né? Cada uma com uma ideia, exatamente. Então, a primeira, nossa senhora, a voz da Regina Roca, perdão. Eu gosto muito de chocolate, então o verbo gostar. Tá. Mas não posso comer, o verbo posso. Está separando, então vai precisar da vírgula, porque a gente tem duas orações coordenadas. São duas ideias diferentes, elas são independentes. E aí, tipo, mostrando que ele gosta, mas tem um porém. Isso aí, Cauã. Então tá certo, né? A gente não precisa de mais nenhuma vírgula, e a que tá aí tá usada de um jeito certo, porque ela tá separando. Percebam que ela vem antes do mas, tá? Ou do porém, ou do contudo, do entretanto, enfim. Nesse caso, ela vem antes. Se a gente estivesse começando, se fosse ali um ponto final em chocolate, e aí começasse com mas, ia ter que ter uma vírgula depois do mas, tá? Mas nesse caso seria outra coisa. Só estou explicando para vocês que se o mas estiver começando a oração, vocês vão colocar a vírgula depois dele, tá? Nesse caso certinho. A Jasmine já está no final. Nossa, Jasmine, olha só, bom chute, tá indo bem, é isso aí. Então, vamos continuar, vou mais rápido. São somente estas, a não ser que existam outras, as cartas que deverão ser entregues. Nesse caso, a vírgula está separando essa a não ser que existam outras, que vai funcionar como uma ideia subordinada, né? Tá vendo o que ali? Então, existe um outro aspecto que, se a gente retirar isso, dá para entender normal.
São somente estas as cartas que deverão ser entregues, certo? Então tem uma subordinação, existe uma ideia de aposto. Lembra da oração subordinada, substantiva, apositiva? Certo? Uma explicação a mais. Tá? Talvez existam outras, mas pode ser que não. Depois, e agora, minha mulher, aceita ou não a oferta? Então, minha mulher está entre vírgulas, porque nesse caso é um vocativo, certo? É um vocativo, então vai ser separado por vírgula, beleza. E aí agora a dúvida da Jasmine. A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. Ele trabalha e estuda e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. Então, a questão em cada uma dessas é a separação entre sujeito e predicado. Algo bem delicado, né? A gente não pode separar o sujeito e predicado pela vírgula, certo? Então, a E, então, já que a maior parte está falando que é a E, olha só, Letícia, Jasmine. A E, ela usa essa conjunção aditiva, conjunção aditiva E, em vezes seguidas, né, formando quase que um polissíndeto, aquela figura de linguagem, e o sujeito continua o mesmo. Ele trabalha e estuda e faz serviços extras, como se a gente estivesse listando, né? Só que como o sujeito, nesse caso é o mesmo, não coloca ponto e vírgula, a gente coloca só a vírgula. E aí, não tem problema sendo uma lista, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta, que na verdade é a inadequada, né, é a D, tá? E é a D porque, e o pneu, vírgula, está furado, não está correto. Ou a gente precisaria retirar o está, ou retirar a vírgula, porque o sujeito e o predicado estão sendo separados por uma vírgula, isso não pode acontecer, certo? Então, alternativa D, tá? E realmente, a E poderia enganar muito bem, porque se a gente não... inclusive, uma coisa que eu não falei na última aula sobre o polissíndeto, e o mais natural seria o quê? Seria ele trabalha, vírgula, estuda, vírgula, faz serviços extras, vírgula. E aí depois, sim, E ainda encontra tempo para se divertir, né? Mas não é o que acontece. Então, exatamente. Então, é uma dúvida super válida, Jasmine, é isso aí. Então, beleza. Então, fizemos a primeira. Letra D, mais alguma coisa? A Letícia falou. Se eu só tirasse as vírgulas da D, estaria certo? Estaria. Estaria, sim. Como você está acrescentando, como tem essa conjunção E, não seria natural, né? Então, se na redação, ao invés de vírgula, você ficar colocando o E toda hora, eu, acho que o Carlos e a Marcela também, eu ia falar para não fazer isso, porque o texto fica cansativo, né? Tá? Então, de novo, a vírgula a gente vai usar, não vai usar para separar o sujeito e o predicado, e a gente vai usar, principalmente nesse caso aí, para listar as orações, separar as orações, tá? A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. Seria assim? Não precisaria nem dessa vírgula antes do E, viu, Maria Clara? Poderia ser direto assim, ó. A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. Sem vírgula nenhuma. Tá? Porque já tem o E. É a mesma coisa da de baixo. Então, ó, para deixar bem explicadinho, vou escrever aqui a de baixo como seria o mais normativamente correto, tá? Ele trabalha, estuda, faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. Viram aí? Tem a vírgula, vírgula e depois só o E. Nesse caso, a gente está falando de um polissíndeto, uma figura de linguagem, então não tem problema usar o E repetidas vezes e a vírgula também. Mas, de novo, deixa o texto cansativo, ainda mais se é uma dissertação, se é um texto narrativo, não. Inclusive, Clarice Lispector faz umas loucuras com a pontuação. Tem texto que ela começa com um monte de travessão, né? E a gente está falando de um outro gênero, né? Em que que o discurso é diferente, tá? Muito bem, então a letra D está inadequada. Vamos para a próxima. Aí agora eu posso ler em voz alta a frase principal, e aí eu quero que vocês, enfim, discutam e reflitam, tá? E claro, se tiverem dúvidas, estamos aqui. Então, assinale a opção em que está corretamente indicada agora
a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Como amanhã será o nosso grande dia, duas coisas serão importantes. Uma é a tranquilidade, a outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado. Inclusive o está, eu acabei de falar do está e eu fiz a mesma coisa. O está aí precisa do acento. Vou até corrigir já. Estão vendo, gente, que não tá fácil para ninguém? Acabei de falar do negócio. João parou de compartilhar. Não, eu só tô corrigindo aqui, Cauã, mas já vou apresentar de novo. Obrigado, viu? Aham, agora sim. A gente passa vergonha no cursinho, mas não tanto, assim. Pronto, agora sim, beleza. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Cauã. Esse como, ele também é uma conjunção, né? Ele introduz uma oração subordinada, certo? A principal seria duas coisas serão importantes. Então levem isso em consideração, porque o que vem antes e depois dessa duas coisas serão importantes precisa ser separado por alguma pontuação, tá? Então não vou nem explicar. É isso aí mesmo. É a C. Alguém quer testar uma explicação? Mas é intuitivo, né? Como amanhã será o nosso grande dia, essa é uma ideia. Então a gente separa da que vem a seguir. Vírgula. Duas coisas serão importantes. Como são duas coisas, como você vai apresentar essas duas coisas logo depois, num formato de aposto, 2 pontos. Né? Uma é a tranquilidade, vírgula. A outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado. Beleza, então é isso aí. Alguém quer que eu explique mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida nessa? Acho que não, né? Todo mundo fez o raciocínio direitinho. Tá, então, 3, escolha a alternativa em que o texto é apresentado com a pontuação mais adequada. Então, de novo, agora é a pontuação mais adequada e vejam aí que a gente tem travessão, reticências, ponto de exclamação, enfim. Boa. Vou ler uma vez em voz alta, tá? Depois que há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. Quem falou que ia ser, bom, mesmo quem não falou, fiquem à vontade, por que vocês acham que ia ser? Ou se vocês foram por exclusão também, né? O que a C tem que as outras não têm? A primeira coisa que vi, acho, né?
Foi a vírgula. Certo, Letícia. Então, a vírgula logo no começo ali, né? Depois que há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. Então, vou chamar atenção para o travessão do e quanto, porque ele também serve para separar aquelas ideias. Lembra que a gente falou dos parênteses, do travessão. A vírgula, que a Letícia falou, então, há algumas gerações, né? É uma outra ideia, porque depois que, de novo, que é uma conjunção, então ele faz parte ali de uma oração subordinada, só que há algumas gerações entrou no meio. Se entrou no meio, se é uma oração intercalada, lembram? Então precisa da vírgula para a gente organizar a ideia. Aí sim, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, olha o verbo ali, deixou. Então isso é uma outra ideia. Não diminuíram os casos. E aí diminuíram outro verbo, então outra ideia. Tá? A Flora, uso do travessão que me chamou atenção, eu soube a resposta por causa disso. Boa. E a Maria Clara não entendi a função do travessão. É para enfatizar? Isso, é para enfatizar e é para separar o e quanto. Porque perceba como o resto das informações é quase jornalístico, é bem objetivo. E o e quanto está falando do aumento muito grande. É como se a pessoa que estivesse escrevendo, ela própria fica espantada com o aumento do número de ratos. Aumentou e quanto o número de ratos. Não precisava dessa informação, mas ela quer dizer que ela ficou chocada, porque aumentou muito, certo? Na E, o mais aumentou, esse ponto e vírgula está certo? Não aumentou, o que aumentou? Letícia, ou qualquer outra pessoa, o que aumentou? Isso em todas, estou perguntando no geral. Quem que é o sujeito do verbo aumentou? O número de ratos, exatamente. E aí, o que acontece? A gente não pode separar, por ponto e vírgula, o sujeito do predicado, né, do verbo, e nem quando se trata do mesmo sujeito. Certo? Não é um sujeito diferente. Mas aumentou, ponto e vírgula, e quanto o número de ratos. Essas coisas precisam estar juntas, porque elas fazem parte da mesma ideia. Tá? Boa. Boa pergunta, obrigada. Mais alguma coisa, gente, que vocês querem que eu fale de novo? Estão mais tranquilos? Eu tô, porque vocês foram muito bem. Beleza. Ótimo. Então, agora sim, eu começo a parte mais teórica da aula de hoje, porque quero falar de ortografia, da acentuação, né? Vocês comentaram comigo de falar, então, sobre pontuação, que foi o caso da aula passada, e agora a ortografia. Ortografia é a ideia de escrever de modo exato, que não tem a ver com representar o que a gente fala. São coisas separadas. Então, as pessoas usam muito aquele argumento de tipo, por que escreve com 2 S's ou com, tipo, exceção? Os sons são tão iguais, exceção, e cada um é de um jeito. É o XC, né? Depois o C cedilha. Porque a escrita das palavras não tem a ver com a forma com a qual a gente fala. A escrita das palavras tem a ver com a origem delas, certo? A escrita das palavras tem a ver com a etimologia, de onde elas vieram. E eu vou deixar uma dica hoje para vocês assistirem, quem ainda não viu, o episódio do Explained, do Explicando, da Netflix. A série documental maravilhosa, que tem 15 minutos cada episódio. Então, assim, gente, dá pra ver até no próximo intervalo. Não façam isso. Não façam isso, vão ao banheiro, enfim. Mas tem um episódio do Explicando que fala estritamente sobre a origem do ponto de exclamação. E como que os linguistas fazem para classificar, como que surgiu, qual foi a primeira vez, né? Também para enfatizar, que a Maria Clara tinha perguntado, né? Então, nesse episódio, eles vão na origem desse ponto de exclamação, como que ele era usado nos jornais, com que frequência, por que alguém usava um ou mais de um, por que a gente usa assim agora. Então, a ortografia precisa ser analisada pela etimologia, pela origem das palavras e não pelo modo como a gente fala. Por isso que as pessoas se confundem
na maior parte das vezes. E aí são normas, né? Um conjunto de regras, e aí é assim porque historicamente é assim, tá? Podemos problematizar isso também, mas não vai ser o caso hoje. Mas então, as letras são sinais gráficos usados para reproduzir palavras por escrito. Eu sei que parece óbvio, mas é importante a gente falar isso aqui, porque a ortografia é composta por letras e notações léxicas, que a gente chama de acento, né? Então, tem esses sinais auxiliares. Os acentos, que são o principal. O apóstrofo não tem muito em português, mas eu vou mostrar os casos em que isso aparece. O tio tem bastante, porque é como se fosse um N pequenininho, né? Para a gente deixar esse som anasalado, certo? Então, meu nome é João, né? Se alguém falar João, enfim, não é a mesma coisa. Sonoramente, e na grafia também tem esse Nzinho em cima do A, né? Esse formato de N. Cedilha, que aí nesse caso é como se fosse um S embaixo do C, né? Para fazer com que a gente pense no som de S, mesmo usando a letra C. E o hífen, que aí tem muitas regras, mas que principalmente serve para a gente separar radicais, certo? Então, guarda-roupa, né? Guardar sozinho é uma coisa, roupa sozinho é outra coisa, mas guarda-roupa é um outro objeto, tá? Ok. Então, vamos para as regras. Os acentos, representação da ênfase em um som específico. Todas as proparoxítonas têm. Lembrando que proparoxítona é aquela palavra em que a antepenúltima sílaba é a principal. O exemplo que eu dei, fórmula. Então, a ênfase está no for, certo? O acento agudo no O. Assim como as paroxítonas terminadas em A, E, O, Us, Is. E aí é muito específico, tem muitas regrinhas. Vou sugerir que vocês vejam em gramáticas e que vocês, enfim, pesquisem. Acho que sempre que a gente está escrevendo, já que vocês têm a oportunidade de escrever para a gente, né, pelo menos assim, com o tempo, para pensar, pesquisem antes para ver o que soa melhor, ou na prova, lá no dia do Enem, da FUVEST, escrevam do lado, fórmula com acento ou sem, para vocês observarem, porque visualmente vai ficar mais fácil de identificar o que tem e o que não tem, certo? De modo intuitivo mesmo, tá? Ok. E as oxítonas são as que têm a última sílaba tônica, terminadas em I ou U, certo? Ok. Então, vou dar mais um exemplo de paroxítona. Saúde. Saúde, certo? O U vai ter, porque a ênfase está no U. Saudade. Saudade vai ter? Não. É paroxítona também, mas não vai ter. Tá? Porque o foco está em dá, certo? Então, para retomar coisas que com certeza vocês já viram, mas para a gente resgatar essas ideias na hora de escrever, tá? O tio é a representação do som anasalado, eu acho que isso não gera muitas dúvidas, vocês têm feito direitinho, então, se tem algum plural, né, capitães, certo? Cidadãos, organização, opinião, né, os terminados em ão são frequentes em português, ou são também. E o apóstrofo geralmente serve para D com A, então espelho d'água, mas a gente não usa muito em português. Em inglês, vocês devem estar vendo que é muito, né? Para quem for fazer as provas com base no inglês, quase sempre que a gente vai juntar o sujeito com um verbo, né? Em you are, que vira your, ou they are, their, né? Vai ter com I am, I'm. É bem frequente, então, esse apóstrofo. E cedilha, que então é esse Szinho embaixo do C, em exceção, dança, reconheço, em várias palavras escritas na primeira pessoa do singular, em vários verbos, né? Então, conheço, reconheço, faço, a gente vai ter o C cedilha, tá? Vocês têm dúvidas específicas? Tem alguma coisa que a gente queira discutir? Assim, tem umas que sempre causam polêmica. Eu lembro de... por exemplo, oração, né, que é com C cedilha, ou então esses exemplos que eu coloquei, organização. Tem uma órfão. Órfão é uma interessante porque ela tem acento e o sinal gráfico do tio, certo?
Ok. E aí o hífen? O hífen, a dica que eu vou dar é a seguinte. Pensem que se a gente está falando de termos distintos, como nesse caso do guarda-roupa, vai ter hífen. Se a gente está falando de alguma coisa que tem um prefixo e alguma ideia que vem depois, não. Então, por exemplo, autoestima. Autoestima não vai ter hífen, porque auto é um prefixo. Tá? Não tem uma ideia sozinha. Tudo bem, ele pode até ter ideia de ir para dentro, né? Mas ele não, a gente não usa a palavra auto nesse sentido sozinha. Tá? E aí, mesma coisa para todas as outras. Autossabotagem, por exemplo, não vai ter hífen. E, já que a palavra seguinte começa com S, a gente vai duplicar o S. Então, vai ser autossabotagem. Ou autorreflexão. Com R vai acontecer a mesma coisa, tá? Tá. Então, hífen. O uso é por convenção. Então, tem regras que realmente nos escapam. A dica que eu vou dar, inclusive, que talvez nem seja politicamente correta, é procurem sinônimos, tá? Se vocês estiverem muito na dúvida, procure uma palavra que pareça que você vai usar, para não ter que correr o risco de sofrer com hífen. Mas, caso você não ache, você vai usar por convenção, então, e ligar esses elementos de palavras compostas ou unir pronomes átonos após verbos, que eu já vou explicar o que são também. Então, com radicais distintos. Micro-ondas. Também são palavras distintas, concorda? Como a vogal se repete, a gente vai separar por hífen, tá? E essa regra é mais recente, então tem gente que escreve até hoje sem hífen, mas agora é com. Então, micro-ondas. Além mar também, né? Se você quiser falar que está muito distante, no oceano, enfim. Além mar, a gente tem a repetição do M, então vai colocar o hífen para separar. Aí tem outros exemplos. Guarda-marinha, arco-íris, greco-romano, tá? Greco-romano é uma boa. Por que não tem o R duplicado? Porque são radicais distintos, certo? Então, o grego e o romano são coisas diferentes que a gente vai juntar, porque a gente está falando da nossa cultura, né? Isso vocês podem usar bastante, né? Se vocês quiserem fazer alguma análise histórica, algum argumento histórico no texto de vocês, dá para remontar a antiguidade e trazer Aristóteles, Platão, não sei, e aí falar da antiguidade greco-romana, certo? Com hífen, tá? Entre prefixos tônicos e radicais quaisquer. O prefixo tônico é o que tem, nesse caso, pelo menos é o que tem acento ou o que é mais forte, tá? O que tem ênfase, lembram? Então, crianças em idade pré-escolar, se vocês estiverem falando, por exemplo, do comportamento das crianças, da saúde mental das crianças, não sei. Pré-escolar. E aí, pós-graduação. Também, pós vai ter acento e vai ter separação por hífen, certo? Vice-presidente. Vice-presidente tem separação com hífen. Super-homem também. São prefixos tônicos, eles têm força, certo? Tá. Entre prefixo terminado em vogal e radical iniciado em R. E aí, gente, eu selecionei essas regras porque eu acho que são palavras que vocês podem usar mais. São muitas, tá? Vocês não precisam ficar focando tanto nisso. Mas acho que essas palavras aqui talvez apareçam nas provas. Então, entre prefixo terminado em vogal e radical iniciado em R ou S, é a explicação que eu dei aqui do autossabotagem. Então, autoconsciência, autorreflexão, ultrassom. Né? A gente vai, então, não vai colocar o hífen e vai duplicar o R e o S, caso eles comecem a palavra seguinte. Tá? E atenção ao sentido do termo, que as palavras que possuem o mesmo sentido, elas se separam. Tá? Guarda-chuva, arco-íris. Então, aí, nesse caso, tem o hífen sim. Porque arco, se a gente falar só arco, não é necessariamente arco-íris, tá? Né? É uma questão semântica mesmo, de sentido. E aí, o que eu falei dos verbos é um pouco arrogante de usar. Vocês não precisam usar, mas traz essas ideias, então, de colocação pronominal, certo? Próclise, mesóclise, ênclise. Então, apenas quando o pronome oblíquo, no caso, me, se, te, né, vier após o verbo, como em enviar-lhe-ei, vou enviar a você, levantar-se, né, aí é o sentido de pronome reflexivo, cortou-se, certo? Amá-lo, dividi-lo, tá?
Mas acho que isso aqui não vai aparecer tanto, não. Se concentra nesses que eu falei do S e do R, porque eu acho que são substantivos interessantes para usar nas provas, tá? Sobretudo se a gente está escrevendo sobre um tema como o do ano passado de saúde mental, né? Essas questões com alto apareceriam frequentemente. Tá tudo bem? Tem dúvidas? Querem falar de outros exemplos? Agora eu vou falar de polêmicas outras que eu vi nos textos de vocês para a gente não repetir e... Certo? Tudo bem? Tá. Então, convém e tem são verbos que no singular não tem acento circunflexo, mas no plural tem. Então, se eu estiver dizendo que eles têm algo em comum, eu preciso colocar o acento circunflexo no tem, tá? Por exemplo, se eu estou começando a frase com convém, isso vocês podem fazer bastante, porque eu acho que ajuda. Começar com voz passiva, começar com, enfim, com qualquer outra construção para você não se colocar no texto, né? De vez em quando a gente quase coloca ali, olha, acredito que seja interessante tal coisa acontecer. Tira esse acredito, tira o verbo em primeira pessoa na redação. Então, convém afirmar que, esse começo eu adoro, convém dizer que, porque aí convém para quem, né? Sabe, você joga assim no sujeito indeterminado. Nesse caso, não vai ter acento circunflexo, vai ter acento agudo, tá? Porque você está falando, se é indeterminado, você não está falando necessariamente no plural, tá bom? Convém trazer à tona o raciocínio de Hannah Arendt, que escreveu a respeito da condição humana em seu livro Loló. Aí continua, tá? Ok, então a diferença do acento é, no plural tem acento circunflexo, no singular não. Tá. O mas e o mais é algo que a gente sempre escuta também, mas na prática é difícil, né? É mais difícil. Nesse caso, é mais difícil, não é mais. A conjunção adversativa que a gente viu lá naquela questão no começo da aula é o mas, para a gente dar essa ideia de oposição, adversidade, né? E o mais, a gente está acrescentando alguma coisa. Eu não quero mais. Tá? E aí a pronúncia também talvez ajude um pouquinho, né? Acentuar esse mais e deixar o mas um pouco. No sul eles falam mas. O meu orientador do mestrado do sul, ele fala mas. Eu acho engraçado. Mas ajuda a gente a entender, né? Então ele está opondo a ideia, não acrescentando. Enfim. Tá. Aí onde não sugere movimento e aonde sugere. Então, se você tiver, geralmente em pergunta, né? A gente usa aonde você vai. Se a pessoa vai para algum lugar, ela vai se movimentar. Então, aonde é que ela vai? Certo? E o onde, tomem muito cuidado, porque uma coisa que eu tenho visto com frequência nos textos é o seguinte. Vocês usam, e eu também fazia isso, vocês usam em sinônimo com em que. Em que você pode usar para quase todos os sentidos. Já vou exemplificar com um deles. O onde é necessariamente para lugar. Então, se você está falando, por exemplo, vivemos em uma sociedade onde o uso da internet é excessivo, ponto. A sociedade não é um lugar. E a gente, entendeu? A gente não está dentro, a gente está dentro da sociedade, ok, mas ela não é um lugar, um espaço físico, concreto no mundo, sabe? Então, optem pelo em que. Vivemos em uma sociedade em que, certo? Ou na qual, tá? Ah, o Vitor perguntou do esse, este, isto. Nossa, esse é polêmico mesmo. O este a gente usa para quando é algo concomitante, algo que está acontecendo agora, contemporâneo, ao mesmo tempo. Então, se eu te digo que neste ano mais da metade dos brasileiros foram vacinados, eu estou falando deste ano, que a gente está dentro dele, certo? Se eu estiver falando, por exemplo, você pode pegar essa sacola, a gente não está dentro da sacola. É uma explicação assim, parece muito óbvio, né? Mas não é. O este, estou falando, por exemplo, deste semestre, a gente usa bastante para tempo, tá? Porque é este que a gente está vivendo agora. Este país, estou dentro desse país falando dele. E no texto, tomem cuidado para não retomar essas coisas, tá? Então, se você está retomando alguma coisa, você vai usar o esse, não o este. A não ser que esteja imediatamente antes. O este realmente tem que estar muito perto, tá?
Isso é uma questão de preciosismo. Eu não vejo por que professores cobrarem demais, mas vai que você pega um corretor que está triste, ele desconta ponto disso, melhor saber, né? A Letícia colocou. Se eu falasse vivemos em uma cidade onde seria certo, né? Sim, não precisa dar vírgula, Letícia, mas está certo sim, porque a cidade você vive nela, né? Então é isso, tá? Regência, com o que se faz algo? Certeza de alguma coisa. Então, se você tem certeza de alguma coisa, tá? Se você duvida de alguma coisa também. Porque não precisa do que, Maria Clara? Da vírgula? Ah, tá separando a cidade e onde. Só que o onde já é a cidade. Não precisa da vírgula porque é uma oração subordinada, tá? A mesma coisa seria se eu dissesse assim: estou dando uma aula em que falo sobre ortografia. Eu não preciso separar a aula do em que, porque em que é a aula, tá? Só estou ligando uma coisa a outra, não precisa, tá bom? Regência, com o que se faz algo. Então, fazer vai precisar, né, do que, ou de com o que, enfim. Certeza de alguma coisa. Ir a algum lugar, se a pessoa vai, se ela se desloca, né? Aonde ela vai, ela vai a algum lugar, precisa dessa preposição a. E se for um lugar que é um substantivo feminino, precisa de crase ainda por cima, hein? Certo? Então, vai à cidade. Ela vai para a cidade. Se é para a, ela vai precisar de a preposição e a artigo. Então, crase. Crase, pensem que a crase cruza dois as. O onde também vale para tempo, né? Letícia, você pode dar um exemplo? Eu acho melhor usar o em que para tempo. Acho que o onde se encaixa melhor para lugar, mas se você tiver um exemplo, talvez. Não sei. Aí eu tô achando ótimo que vocês já estão tirando dúvida, que o último tópico era dúvidas de vocês. Então já estão antecipando aí. Tipo, se eu falasse de uma época, vai ser o em que. Numa época em que, ou em uma época na qual, tá? Inclusive, ainda bem que você deu esse exemplo, Letícia, porque aí eles começam assim, ó, em uma época na qual o conservadorismo, sei lá, etc. Não usem numa. Numa é coloquial. Em uma é normativo redação Enem, tá? Já comecem com em uma. Bom? E aí, em que ou na qual, tá? Nossa, já tava branco, agora eu fiquei mais branco ainda, que meu namorado acendeu a luz aqui. Tudo bem. Ok, obrigada. Mais dúvidas, gente? Podem mandar. Aí agora eu vou falar de crase, que assim, ninguém vai errar crase, sabe? Nada a ver, errar crase é muito anos 2000. Todos vão acertar crase. Tá. Então, os exemplos da crase. Não apenas o tempo do homem moderno está à venda, venda é um substantivo feminino, como também sua imagem, seus valores e suas reflexões. Essa é bem Bauman, né? Então, é um argumento interessante, se a gente estiver pensando, né, nessa modernidade, quão rápido as coisas têm passado, porque a gente só fala de trabalho, enfim. Não apenas o tempo do homem moderno está à venda, e aí vejam que o Estado dessa vez está certo com o acento agudo no A, como também sua imagem, seus valores e suas reflexões. Por exemplo, se fosse os valores, não teria crase. Aos valores, certo? Porque seria aos. Diferentemente de à venda, que é substantivo feminino. Tá. Refiro-me à tela de Cavalcante, com seus contornos curvos e cores vivas, blá, blá, blá. A tela, de novo, substantivo feminino. Então, quem se refere a alguma coisa. Tá? E aí, de novo, a questão do pronome oblíquo. Refere-se a. Refiro-me a. Tá? Faz referência a, também pode ser. E se fosse ao quadro, teria crase?
tempo para estudantes. Não, Letícia, exatamente, porque é o, tá? Então, crase é para o substantivo feminino. Então, para o masculino seria ao quadro. Feminino, a tela. Muito bem. E aí, o último exemplo, para que a história seja recontada, considerando perspectivas colocadas à margem até então. Esse, inclusive, é bom, né? Eu gosto, usem. Então, à margem, de novo, é a mesma regra, sempre. Substantivo feminino. Então, essas perspectivas, elas estão na parte de fora, certo? Na parte periférica, à margem. Né? Muito bem. Ok. Aí, para a gente encerrar, então, coesão e coerência. A coesão diz respeito à articulação entre as diferentes orações, ideias e parágrafos que compõem o texto. Então, por que o Happier Than Ever da Billie Eilish é coeso? Porque em NDA, Non-Disclosure Agreement, naquela música, ela vai retomar muitas coisas que ela já falou durante outras músicas do álbum. Ela fala que ela tá getting older, envelhecendo. Ela fala que ela mudou o número, I didn't change my number. Ela fala que ela estava pensando no my future, no futuro, mas agora ela quer nesse momento, certo? Então, o que é uma obra ser coesa? Estou promovendo, é uma publi. O que é uma obra? O que é um texto coeso? Ah, é o álbum todo, o Jamile, é o Happier Than Ever. Vou colocar aqui, ó. Queria, viu? Promover esse aí, nossa, faria análises interessantes. Mas não é o caso, felizmente. Bom, então, o que é um texto coeso? É um texto que vai retomando as ideias principais, tá? Então, se eu digo, por exemplo, o que a gente pede de vocês na introdução? Aquilo que vocês vão defender durante o texto. E isso para qualquer redação, para qualquer vestibular. O que vocês vão defender? Então, por exemplo, por que é problemático todo mundo ter acesso às armas? Aí depois você vai colocar o argumento, porque o número de acidentes é comprovadamente maior, enfim, sei lá. Aí vocês vão trazer o argumento de vocês. E aí vocês vão concluir retomando essa ideia e falando por que não é possível um país pacífico, por que não é possível ter uma qualidade de vida razoável com o porte de armas, por exemplo. Estão vendo que as ideias precisam ser retomadas. E a gente faz isso com as conjunções, a gente faz isso com o encadeamento entre as frases, o em que, por exemplo, certo? Então, retomem as ideias de vocês, deixem o texto coeso, deixem o texto fluido, porque senão a gente perde as ideias e aí o texto fica desconexo, né? Tá? Se a gente está falando, por exemplo, da superexposição à internet, não mudem de tema falando especificamente só do Instagram, porque no Instagram as pessoas se promovem de um jeito que elas se perdem e acabam valorizando a aparência, não. Legal, mas você está falando sobre a superexposição na internet toda, não é só o Instagram. O Instagram pode ser um argumento dentro desse tema internet, mas ele não pode ser o texto todo, porque o texto tem que ser coeso, você precisa voltar para o fio condutor para conectar. Isso, conectivos. Uma classificação, Letícia? Não sei se entendi a pergunta. Tipo um exemplo. Argumentação. Aí na argumentação vocês podem usar exemplo, podem usar fatos históricos, podem usar testemunho, podem usar todos aqueles tipos de argumentos que a gente já conversou sobre. Certo? E a coerência diz respeito à articulação do texto como um todo em relação ao mundo. Para o texto, você traz recortes do mundo, certo? Você traz recortes daquilo que você entende que é o real. Né? Não dá para você usar um argumento assim, porque o meu tio falou que é. Então, você vai trazer elementos, fatos, notícias, de novo, obras de arte, sei lá, que fazem parte de um contexto no qual a gente vive, contemporâneo, certo? Então, vocês podem ir trazendo isso para o texto, amalgamando, fazendo esse quebra-cabeça para deixá-lo coeso. Então, dentro dele tem uma unidade e coerente, porque nesse contexto ao qual ele se submete, tem uma unidade também, tem um sentido. Tá?
E aí, a redação da FUVEST já estava no último slide, não vai dar tempo da gente ler hoje, mas eu vou deixar os slides com vocês de novo e aí depois vocês leem com carinho, tá bom? Na próxima aula, o Chico vai fazer uma roda de conversa. Então, aí a gente vai pensando nos temas, vocês vão trazendo argumentos, tá bom? Assistam o episódio de Explicando, eu acho muito interessante. Assistam outros episódios, tem episódio sobre o K-pop, tem episódio sobre a maconha, tem vários temas super pertinentes, assim, que podem ajudar nas pesquisas aí para vocês fazerem uma boa redação, tá bom? Então, se cuidem, mandem as dúvidas no... Ah, do xadrez, o Savão já viu. É muito legal esse, né? Eu gosto também. Você viu o Gambito da Rainha, Savão? Eu nem jogo xadrez, mas eu fiquei, assim, até com vontade de aprender. Então é isso, queridos. Se cuidem, bons estudos, mandem as dúvidas, vai dar tudo certo, arrasem. Diga, Flora. Eu tenho uma pergunta. Você tá me ouvindo? Aham. Eu tava vendo ontem no Instagram de noite que tem uns negócios do Enem e tá sendo zerado, né? Que é como é feito. Eu esqueci o nome, mas eu acho que você sabe o que é. É tipo que já é meio que pronto, assim, sabe? Já é uma formulazinha de fazer o Enem e tal. Citação, assim? Não. Não, Ah, nossa, eu não vou saber explicar agora. Mas depois você pode mandar no grupo também, que eu... Aí eu queria saber se era verdade. Ó, eu vou pedir para você mandar no grupo depois o link. Tá bom. Mas eu imagino que seja um padrão para construir as frases, assim? Não. Não. É outra coisa já. Tá, não, então eu vou falar para você mandar mesmo depois, senão eu vou explicar alguma coisa errada. Mas obrigado, pode mandar sim, tá? Ah, tá bom. Belezinha, queridos, um beijo. Boas aulas. Até a próxima.